Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Colheita Cast. E nesta noite o tema é um tema muito apropriado e, sem dúvida, um dos temas que nós cristãos devemos tomar como base da nossa vida para toda a nossa jornada diária. Mas vamos deixar rodar a nossa vinheta e nós já voltamos. Não deis lugar ao diabo. Isso certamente é um dos pontos principais e um dos principais motivos da qual nos faz buscar e buscar cada vez mais ao Senhor, para que sejamos cheios dele e esvaziados daquilo que tem nos conduzido ou conduzido a nossa vida desde que nascemos até o momento em que nós nos voltamos ao Senhor e Criador da nossa vida para poder então cumprir com aquilo que é o propósito dele para cada um de nós, que é viver para a glória dele e testemunhar daquilo que ele é e de quem ele é. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, vai nos dar esta orientação de não deis lugar ao diabo. Mas como assim? Penso que talvez você pense como eu, de que é óbvio que nós, enquanto cristãos, de forma consciente, não buscamos dar lugar ao inimigo das nossas almas e o inimigo de Deus. Mas o assunto é muito mais profundo e muito mais complexo do que nós mesmos podemos admitir. Vamos a Efésios, do capítulo 4, no verso 26, o apóstolo Paulo vai estar dizendo assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aqui ele está falando de uma condição, e uma condição que, no contexto, ele está falando com a igreja de Éfeso, e ele está falando acerca de comportamentos e de como a unidade da igreja, de como que os irmãos, então, e aqueles na qual estão sendo convocados para a obra de trabalhar no reino de Deus e expandir a obra do Senhor, de como que isso se dá. E ele vai dando ali alguns exemplos de que nós podemos, então, sim, mesmo já tendo a Cristo, mesmo já tendo a nossa salvação garantida por intermédio do plano da salvação, que é Jesus Cristo, estarmos caminhando ou estarmos na nossa jornada diária, na nossa rotina, na construção desta vida que estamos buscando de ser discípulos de Jesus Cristo, de sermos cristãos e estarmos tropeçando em lugares, em falas, em circunstâncias que muitas vezes nós permitimos então que, ao invés de Cristo ser aquele parceiro, Cristo ser aquele que nos orienta, Cristo ser o nosso fundamento, nós acabamos, por essas atitudes, por essas ações, ou sendo levados por essas circunstâncias, a então deixar que o inimigo de Deus coordene algumas áreas da nossa vida. Aqui, o apóstolo Paulo ainda, no capítulo 4, ele vai dissertando algumas coisas que ele já tinha falado acerca da ação do Espírito Santo na nossa vida. E de que a velha carne, a velha natureza, passa a diminuir. E então, através do Espírito Santo, adquirido a partir do momento em que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, que nós, então, possamos aí fazendo substituições, trocas da velha natureza pela nova natureza, então, agora revestida pelo poder de Deus, que é o Espírito Santo. E ele havia falado lá em Gálatas acerca do fruto do Espírito, e ele vai falando acerca dessas evidências que nós vamos fazendo, então, essas trocas
de aquilo que era carnal, de que aquilo que trazia morte começa a trazer vida, e vida por intermédio do Espírito de Deus, que então passa a habitar em nós. E aqui ele fala, no verso 2 do capítulo 4, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Quando a gente fala acerca da nossa vida diária, da nossa rotina, da nossa vida familiar, da nossa vida profissional, enfim, aquilo que fazemos a partir do momento em que abrimos nossos olhos quando acordamos, é relacionamento. Nós nos relacionamos com as pessoas. E os relacionamentos, ele nem sempre são fáceis. Na verdade, muitas vezes eles são difíceis. Por quê? Porque nós nos deparamos com pessoas totalmente diferentes de nós. Nós nos deparamos não só com pessoas cristãs, mas também dentre os cristãos, nem todos somos iguais. E nessa diversidade, os relacionamentos acabam que, por vezes, fazendo brotar em nós alguns sentimentos. E sim, nós sabemos que os sentimentos, ou seja, as emoções, aquilo que habita na nossa alma, sim, ela nos trai. Sim, ela pode fazer com que nós saímos de um lugar, no meio cristão, a gente às vezes usa a expressão sair do espírito, que é querer responder a isso, né? Eu não correspondi àquilo que é esperado de nós com a ação do Espírito Santo, porque aquilo que é da natureza dele não é nada ruim, não é nada que ofende, não é nada que agride, não é nada que traz maldição, e bem pelo contrário. Então, quando nós cometemos isso, nós podemos concluir que são os lugares aonde sim, então nós damos oportunidade e lugar para que Satanás esteja sendo atuante na nossa vida. Mas como assim? Eu sou cristã, eu sou filha de Deus, a palavra de Deus fala, e eu creio isso, de que eu estou assentada nas regiões celestiais juntamente com Cristo Jesus. Como assim que eu dou lugar para o diabo na minha vida? Sim, aqui ele continua falando, né? Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E nós sabemos que a paz de Cristo é a única que excede a todo entendimento. E a paz, que é das virtudes, das características do fruto do Espírito Santo habitando em nós, ela faz com que essa paz de Cristo, que é única e que é absoluta, que é indiferente da circunstância que está ao nosso redor, se faça mais parecida, mais possível. Então, podemos concluir e devemos sempre buscar, por isso que quando eu iniciei, eu falei disso, de que nós devemos, é um lugar onde nós devemos constantemente buscar, sem dúvida, como os cristãos. Por quê? Primeiro, porque não é um lugar fácil. Segundo, que quanto mais nós conseguimos dar lugar a Jesus Cristo na nossa vida, a que o Espírito tenha o governo sobre nós, mais nós vamos testemunhar da vida dele. Vamos à carta de Tiago, e a gente vai ficar transitando um pouquinho entre esses dois textos. A carta de Tiago, também no capítulo 4, ele vai estar falando aqui acerca e nos instruindo acerca de nós resistirmos às paixões. E talvez muitos de nós tenhamos hoje dado lugar ao diabo nas nossas vidas, porque não conseguimos abandonar velhos hábitos, velhas paixões, coisas nas quais, ou pessoas talvez, nas quais nós ainda idolatramos, ainda na nossa alma se faz muito presente e acaba exercendo sobre nós
um domínio tal ao ponto que nós nos descontrolamos. E sim, daí nós estamos ali dentro de uma esfera na qual nós estamos sendo governados pela nossa alma, ao invés de sermos governados pelo nosso espírito. Porque juntamente com o Espírito de Deus que então habita em nós, que deveria estar coordenando a nossa alma e o nosso corpo. Ali, Tiago então vai estar dizendo acerca de, no verso 7 do capítulo 4, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Para que o diabo venha fugir de nós e não venha ter lugar, aqui está explícito que nós devemos nos sujeitar a Deus. Ou seja, nós devemos cada vez mais, não é o fato de que a nossa luta, e a gente usa essa expressão, e eu mesmo usei antes aqui essa expressão de que é uma luta diária, de que nós venhamos não dar espaço para Satanás na nossa vida, e que muitas vezes isso passa a ser a contramão do que deve ser. Nós devemos nos sujeitar. Talvez nós gastamos ou investimos muito do nosso tempo, muito da nossa força espiritual, tentando lutar. E nós sabemos que sim, nós estamos numa guerra. O próprio apóstolo Paulo, na carta ainda aos Efésios, vai estar dizendo que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra espíritos e potestades que estão guerreando contra nós. Então, sim, nós sabemos que nós estamos numa luta, nós não podemos ignorar este fato e nem fechar os nossos olhos acerca disso. Nós precisamos entender que sim, mas dentro desta guerra, os nossos olhos não devem estar mais voltados ao nosso inimigo do que aquele que nos criou, aquele que nos resgatou, aquele que já deu a vida por nós e que foi no inferno, resgatou as chaves para que nós pudéssemos, então, poder, através dele, ter a vida eterna. Então, aqui dentro desta instrução, nós devemos gastar mais tempo de nos encher de Deus, de nos sujeitar a Deus, porque é Ele que vai vir sobre nós. E daí, aqui vale a regra que muitas vezes a ira, que então o apóstolo Paulo está falando aqui, irai-vos e não pequeis, o momento, o calor daquela ação que está sendo executada e que está nos provocando, então, a velha natureza, ou provocando em nós para que percamos o controle, de que neste é o momento de que nós venhamos nos sujeitar a Deus. E nós cristãos, tendo o Espírito Santo, nós sabemos que Ele é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, Ele é aquele que traz a nós a consciência do pecado. É aquele que sinaliza, é aquele que liga a luzinha e diz assim, opa, tá indo longe demais. Opa, é a hora de guardar a língua. Opa, é a hora de sair do ambiente. É a hora de ter a consciência de cada um de nós como um ser individual, e cada um de nós sabe como somos provocados, e também sabemos ou devemos nos observar para saber como sair dessa situação, para que nós não venhamos então pecar. E uma vez irados, que nós venhamos ter já apontados pelo Espírito Santo esta consciência. Então, se cometemos e fomos um pouco além de parar, se for o caso de pedirmos perdão ao Senhor por ter nos excedido, pedir perdão a quem estava envolvido conosco nessa situação, para que nós não venhamos ali escancarar, dentro da nossa linguagem, né? Escancarar uma porta, então, para que Satanás tenha a oportunidade dentro daquela abertura nossa de entrar nas nossas vidas. Por quê? Porque de fato é isso. Nós temos o governo sobre nós.
Então, grande parte, nós somos os únicos responsáveis por permitir e dar esta oportunidade. Falamos muito e isso por muito tempo e é uma verdade para muitos de nós, que quando o diabo tem legalidade sobre as nossas vidas. E essa legalidade, ela acaba sendo dada por essas oportunidades que nós damos. Então sim, revestimos-nos do Senhor, sujeitamo-nos a Deus. E quanto mais nós nos sujeitamos a Ele, mais nós vamos estar fortalecidos para que possamos, então, no dia mau ou no dia da alegria. Quantos de nós podemos estar dando lugar ao diabo no momento da alegria, no extravasar da nossa alma, no extravasar da nossa alegria, de estar abrindo este lugar? Olha só, no verso 29, lá em Efésios ainda, o apóstolo Paulo diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Talvez no momento de alegria, no momento de êxtase, a velha natureza, ou de repente a condição aonde que nós fomos criados, isso tem muito a ver também com uma questão cultural e familiar. De repente nós podemos vir de uma cultura familiar aonde que palavras torpes, palavras inadequadas, os ditos palavrões, são comuns, fazem parte do contexto da linguagem verbal aonde estamos inseridos. E daí quando nós viemos a Cristo, nós começamos a entender que isso não é próprio, isso não é adequado. Por quê? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Por quê? Porque senão vai causar edificação ao outro. Então que ela não seja dita. E não entristeçais. Isso aqui é fantástico. Isso aqui, na verdade, é impactante para todos nós e traz aqui um temor muito grande. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda vez que nós, então, tendo a consciência do pecado, tendo a consciência de que determinada situação, determinado lugar, determinada palavra, determinada música, determinado filme, determinada leitura, não é adequado, não é próprio e é uma chance, uma oportunidade para que então Satanás entre na nossa vida. Toda vez que nós fazemos isso, nós estamos como que dizendo: com licença, Espírito Santo. Mas na verdade ele está ali. Ele está ali. E então a palavra diz que nós entristecemos o Espírito Santo. Então, essa é uma responsabilidade nossa. Que nós saibamos honrar o Espírito de Deus que habita em nós. E que possamos buscar nele, cada vez mais cheios dele. E como que buscamos a ele? Obviamente que todos nós temos algumas disciplinas espirituais ou alguns hábitos de desenvolver a nossa intimidade com o Espírito Santo de Deus de forma distinta. Mas a todos nós, cristãos, obviamente, a leitura da palavra não podemos nem discutir este fato. Nós temos tantos
tantos livros autorais, tanto material rico de pessoas que realmente foram impactadas e transformadas pelo Senhor e que realmente testemunham de fé e de transformação e que impactam a nossa vida. E sim, nós aconselhamos, nós fazemos essas leituras, nós aconselhamos que todos sejam também aprimorados por essas leituras, mas nada, em momento nenhum, substitui a palavra de Deus. Então, sim, que nós venhamos nos sujeitar a Deus através da palavra dele. Pastor, mas eu não ouço a voz de Deus e eu não estou conseguindo ter esse discernimento quando é a hora de eu parar, quando é a hora de que eu estou avançando o meu limite. E talvez você esteja tendo Jesus Cristo ou tendo o Espírito Santo como alguém, porque ambos são pessoas, alguém que só está ali te observando, mas não alguém que está ali tendo o domínio e o controle sobre aquilo que você está fazendo. Você não está dando a liberdade para a ação e não está se sujeitando a ele. Então, neste lugar é que nós acabamos por entristecendo ao Espírito Santo. Na sequência, o apóstolo Paulo fala toda a amargura, toda a ira, toda a cólera, toda a gritaria, toda a blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas de dentro de vós. Aqui chama atenção quando fala acerca de gritaria, daí a gente lembra, para quem é pai e mãe, acerca de que talvez aprendemos assim. Aprendemos que para educar filhos ou para se relacionar com filhos ou para instituir a autoridade dentro de casa, ou dentro do ambiente familiar, que devemos gritar. Grito nunca foi sinônimo de autoridade. O grito, ele revela em nós a falta de controle. Quando nós queremos, então, desenvolver e dizer quem tem mais poder aqui é aquele que grita. E é só isso. Porque ele acaba trazendo tensão para o ambiente, ele acaba fazendo com que o ambiente fique muito pior do que estava antes. Então, a gritaria é um lugar aonde nós podemos ali estar abrindo essa oportunidade. Não para a ação de Deus, não para que haja paz, não para que haja, então, um acerto, um ajuste daquilo que está sendo discutido ou aquilo que está se tentando ensinar. E sim, talvez, um lugar para que o diabo venha, entre e plante a sua sementinha. Ainda, e vamos, como eu falei, nós vamos ficar percorrendo nas duas cartas, o Tiago fala: de onde vêm as guerras e pelejas de entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos próprios deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E neste contexto aqui, nesta orientação bíblica, nós podemos entender que toda vez que, e aqui eu espero que eu não esteja passando uma fala da qual nós devemos ser ignorantes ou alheios ou sequer viver em uma bolha, até porque seria impossível nós tentar viver assim. E não é esta a ideia. Mas de que nós venhamos entender que sim, nós estamos vivendo e vivemos até que Jesus volte no mundo caído, no mundo onde jaz do maligno, onde o príncipe deste mundo não é Jesus Cristo, e que neste lugar nós vamos estar então abaixo e sujeito a tentações deste mundo, mas que nós não somos deste mundo.
Nós pertencemos a Cristo e a nossa amizade com o mundo, a nossa aceitação daquilo que o mundo traz, e eu tenho aqui ao meu lado alguns livros, e isso me faz lembrar acerca disso, de que nós emprestamos os nossos olhos muitas vezes para leituras, e isso acontece dentro do ambiente virtual, dentro do ambiente da internet. Na maioria das vezes é aonde nós estamos mais expostos, aonde nós estamos mais sendo provocados a ver, porque aquilo que vimos é algo atraente e aquilo capta nossa atenção, e nós, a hora que vemos, estamos ali minutos, longos minutos, emprestando os nossos olhos, emprestando o nosso cérebro, e aquilo que está entrando através dos nossos olhos vai criando raiz dentro da nossa alma. E depois, sem perceber, porque aquilo entrou, nós acabamos replicando de alguma forma. Em algum momento nós soltamos aquilo. E é aqui que Tiago está falando. Que a nossa amizade, quando ele fala ali sobre adúlteros e adúlteras, está falando de traição. E eu penso que é isso que nós acabamos fazendo com o Espírito Santo de Deus. Toda vez que nós nos prestamos, toda vez que nós nos aliançamos, porque é uma aliança, com aquilo que não provém de Deus, aquilo que não edifica a nossa vida para que sejamos mais parecidos com Jesus Cristo, nós estamos então traindo aquilo que Ele nos deu, a confiança, aquilo que Ele nos depositou para que venhamos ser a expressão dele aqui na terra. E seguindo aqui, agora em Efésios, para que não sejamos, ele vai estar falando ali acerca de, né, ele vai dando as instruções acerca de guardar o coração, de que mantenhamos a paz nessa união, e olha o que ele fala aqui, que é um ponto importante. Tudo isso nós devemos fazer, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Agora, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Nós nascemos em Cristo e, independente da nossa idade, alguns já nasceram em berço cristão, já vieram de famílias cristãs, mas o momento em que nós tivemos um encontro com Cristo. Cada um de nós teve o seu encontro com Cristo, aquele dia, aquele momento, aquele encontro que realmente marcou a sua vida. A partir dali, você passou a crer de todo o seu coração, com todo o seu entendimento na obra da salvação de Cristo. E a partir desse momento, então, o nosso espírito ele renasce, é onde nós temos um novo nascimento. E tal qual a nossa vida biológica, aonde nós somos bebês e vamos crescendo em maturidade fisicamente e intelectualmente, assim na nossa vida espiritual. Então, espera-se de nós, sim, que nós venhamos, a partir desse momento que temos o novo nascimento, que nós venhamos desenvolver o nosso crescimento espiritual, nós venhamos amadurecer. E nós venhamos, através da ação do Espírito Santo, sair da condição, que é aqui o que ele diz, deixarmos de ser meninos. Então, nós, no início, nós ainda temos muito daquilo que era anterior a nós, daquilo que era muito, que estava enraizado na nossa carne, aquilo que governava a nossa vida. Mas, a partir dali, nós nos dispomos e nos expomos à ação do Espírito de Deus, para que, através do poder dele, então, nós começamos a ser... Lembra que nós lemos lá no início? Sejamos renovados
pela nossa mente, através do Espírito. Então, saímos da condição de menino e começamos a, então, crescer. E o que se espera de alguém que vai crescendo? Que não vai ser levado por qualquer sã doutrina. Ou seja, que nós não vamos deixando com que aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, aquilo que estamos expostos venha alterar a nossa condição. Porque quando nós alteramos essa condição de filhos de Deus, de estarmos sujeitos a Ele, e sujeitar o que é? É a obediência. É fazer aquilo que Ele faria. É fazer aquilo que Ele nos instrui na Sua palavra. Então, nós saímos deste lugar de criança e vamos crescendo nele, e cada vez mais, então, nós vamos diminuindo a ação e os lugares aonde Satanás vai estar atuando na nossa vida. De maneira prática, o que nós podemos fazer? É nós nos revestir de toda a armadura de Deus, descritas em Efésios, e podermos colocar na nossa vida, ter essa consciência. Acordamos de manhã, fazemos a nossa oração, e eu espero que todos nós façamos, que nós sejamos cobertos pelo sangue do Cordeiro, que nós venhamos entregar o nosso dia a Ele, e mais que isso, venha dizer: querido Espírito Santo, venha ser o meu principal orientador neste dia. Na hora que alguma coisa estiver saindo do controle, querido Espírito Santo, me sinalize. Eu preciso de ti. Eu sou dependente de ti. E então nós saímos com essa consciência já estabelecida de que nós queremos que Ele seja o nosso, aquele que vai estar determinando, aquele que vai estar ao lado da nossa língua, aquele que vai estar nos auxiliando nos nossos pensamentos. E então, nós nesta condição, quando a coisa vai acontecer, e ela vai acontecer. Vai acontecer. Ao longo do nosso dia, vão acontecer inúmeras coisas, inúmeras situações na qual nós possamos, então, fazer este reconhecimento e, então, fazer essa tomada de decisão. Em que lugar eu quero estar? Naturalmente, isso vai acontecer num ambiente mais seguro. Cada um de nós sabe as nossas debilidades, falei isso antes, né? Cada um de nós sabe aonde que é mais fácil com que eu venha cair. Então, e se tem a oportunidade de fugir, fuja. Fuja. Aquilo que Tiago falou: sujeitai-vos a Deus e o diabo fugirá de vós. Quanto mais cheios de Deus, quanto mais cheios dele nós tivermos, menos ele estará ao nosso derredor. Mas nós temos que ter esta consciência de que nós, então, revestidos pelo poder dele, ele nos deu a consciência, aquela lá é uma situação de perigo, aquela lá é uma situação de confronto, aquela é uma situação na qual eu não quero e eu não preciso participar, eu fujo. Isto é, mas então eu estou me entregando agora. Ou então eu agora estou vivendo uma vida de fuga. Não, não é isso. É que nós venhamos a ser sábios e saber aonde que nós precisamos estar e onde não precisamos. E nem tampouco nós venhamos a fugir de situações na qual, sim, nós devemos estar. De repente, você está numa situação de autoridade no seu trabalho, de repente você está numa situação, você é um professor, de repente você é um diretor de escola, de repente você é um empreendedor, e você está numa situação de governo, de autoridade diante de pessoas. E sim, você vai ser aquela pessoa que vai estar provocando confrontos, algumas vezes não conflitos. Confrontos para que hajam melhorias, para que hajam soluções talvez mais criativas, enfim. E este é um lugar perigoso para que nós venhamos sair da condição de sujeitos a Deus
e vir para um lugar de sujeitos à carne. Então, em tudo, porque o que nós buscamos ou devemos buscar, é que nós venhamos ser íntegros. Então, naquela minha condição, naquele meu lugar de autoridade, de governo sobre outras pessoas, no lugar de liderança sobre outras pessoas, que ali eu esteja sob a liderança do poder de Deus, para que eu não seja a pessoa que lance palavras torpes, para que eu seja a pessoa que venha edificar, para que eu seja a pessoa sábia, por intermédio do Espírito Santo de Deus, que venha promover naquele ambiente um lugar onde as pessoas sintam-se que elas também estão sendo promovidas. Então, é esta a instrução que o apóstolo Paulo e que a carta de Tiago vai estar nos trazendo acerca de que, em tudo, e ambos descrevem, quando nós fazemos a leitura completa destes livros, ambos descrevem de que, sim, o dia mau vai vir. Sim, as tentações vão vir, as provocações vão vir e as aprovações também virão. Então, não estão dizendo que vamos ser isentos de tudo isso, mas muito pelo contrário. A orientação bíblica é muito clara. Quanto mais nós nos achegamos a Deus, mais nós nos afastamos dos inimigos de Deus. Então, quanto mais íntimos nós estamos de Deus, mais longe nós estamos das trevas. E eu gostaria de encerrar essa nossa fala, obviamente que nós poderíamos continuar aqui falando muito mais e abordando muitos outros temas acerca principalmente da carta de Efésios, mas terminar com uma oração, a oração feita pelo apóstolo Paulo no capítulo 3 de Efésios, que é muito rica, é muito profunda e fala muito acerca disso, desse cuidado, desse levantar cercas, o que é levantar cercas? É justamente isso, é saber os limites da onde que você não pode ir adiante. Aquele limite quando você sabe, não, eu não posso, aqui eu sei que é o meu perigo, aqui é onde eu posso cair. Então, evitar aquele lugar de risco quando eu reconheço que ali existe. E o apóstolo Paulo vai estar orando assim, e se você puder, aonde estiver, anote essa oração, no capítulo 3 da carta de Efésios, a partir do verso 14, e que você possa, se neste momento estiver ouvindo, poder então curvar a sua cabeça, simplesmente recebê-la no seu espírito. Por causa dessas coisas, me exponho diante de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no seu homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo quanto mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Que assim seja para todos nós. Sejamos cada vez mais submetidos pelo poder de Deus e pela ação dele. A vontade dele é que o governo de Jesus Cristo seja estabelecido de forma integral na nossa vida. E para isso, depende muito de nós. Quanto mais de Deus, menos das trevas na nossa vida teremos. Um forte abraço.